Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai ver os prefixos utilizados, né, para modificar o tipo int. Ok? Já vou pedir para quem não foi inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. E também na descrição tem um link para o nosso Apoia-se. Pode ser apoiador do canal por apenas R$5 por mês. Para que a gente utiliza prefixos do tipo int? Por causa da limitação do computador. O computador ele possui uma memória limitada, né? Ou seja, consequentemente ele vai ter um limite, né, de quantos algarismos a gente pode armazenar, né, na nossa variável do tipo int. Na matemática eu posso ter um número com uma quantidade arbitrária, né, de algarismos. Né? Falta corrigir aqui, né, algarismo. Mas no computador, como ele possui memória limitada, ele tem um tamanho definido, um tamanho máximo, né, que o meu tipo inteiro, né, pode ter. Então, para garantir que um programa ele sempre utilize um determinado número de bytes para o inteiro, a gente pode utilizar esses 4 prefixos aqui. O prefixo short, o long, que a gente viu na última aula sobre sizeof, né, o signed e unsigned. O short, ele estabelece que o meu tipo inteiro ele vai ter 2 bytes. Né? Por padrão, aqui na minha máquina, o tipo inteiro ele tem 4 bytes. Então, se eu utilizo o tipo short, ele vai ter metade desses bytes disponíveis. Ele vai ter apenas 2 bytes. O tipo long, ele serve para que o tipo inteiro tenha 4 bytes. Okay? O tipo signed é o que vai ser utilizado para inteiros com sinal, ou seja, números positivos e negativos. Né? E o tipo unsigned é para tipos inteiros, né, sem sinal. Então eu só vou armazenar de 0 para os números positivos. O formato de leitura escrita desse short long vai ser %H e %L. O %L a gente já viu na nossa aula de sizeof. E o prefixo signed não é necessário, pois é o padrão. Esse prefixo, esse signed já é o padrão. Então os inteiros eles já podem ser inteiros com sinal e sem sinal. Se eu utilizo unsigned, aí eles já não vão poder, só vão ser inteiros positivos. O formato de leitura escrita do unsigned é o %U. Com esses prefixos, a gente vai poder definir também, né, além do número de bytes, o valor mínimo e o valor máximo que vai ser armazenado nos nossos inteiros. Né? Então aqui o tipo int, eu peguei um inteiro que o padrão é 2 bytes, né? O valor mínimo vai ser esse aqui, menos 32.768, e o valor máximo vai ser 32.767, né? Positivo. Então, dentro desse intervalo é que o meu inteiro tem que estar para ele poder ser armazenado corretamente. Né? Se eu utilizo o short int, ele também vai ter 2 bytes, e o intervalo vai ser exatamente igual. O long int, né, ele vai estar dentro desse intervalo aqui. Ele vai ter 4 bytes, vai estar dentro desse intervalo de menos 2.147.483.648 até esse outro número, esse outro valor máximo aqui, 2.147.483.647. Ou seja, tem um intervalo grande, né, de armazenamento, né, do meu número inteiro, porém ele não é infinito. Né? Ele tem um limite de quanto, né, de qual tamanho de algarismos pode ter o meu número. O unsigned int, né, eu vou ter 2 bytes aqui, porque nessa máquina o padrão do inteiro é 2 bytes, e ele vai armazenar de 0 até mais ou menos 65.500. E por último, o unsigned short int, 2 bytes, 0 até 65.535, e o long int, de 0 até 4 bilhões, né? 4 bilhões e 300 milhões, mais ou menos. Então, esse é o intervalo que o meu número inteiro tem que estar para ele ser armazenado. Se ele estiver fora desse intervalo, ele não vai ser armazenado corretamente. Vamos lá no terminal e a gente vai ver os exemplos de utilização desses prefixos. Então, para isso, eu vou em nosso tipo int. E aqui eu tenho o exemplo da utilização do short e do long e do signed unsigned.
Vamos utilizar esse short e long. Tá? Eu criei um programa. Basicamente ele vai receber uma matrícula, né, de um aluno qualquer e uma nota. Né? E esses inteiros eles estão definidos como tipo long, né, e o tipo short. Percebam o seguinte, né? A matrícula, como ela é um número mais extenso, faz sentido eu utilizar a variável, o tipo int long, né? Porque eu vou poder armazenar um número maior de algarismos. Né? Já a nota, as notas no geral variam de 0 a 10. Então, eu vou ter um intervalo bem definido e que não vai precisar de uma quantidade muito grande de algarismos. Por isso faz sentido eu utilizar o prefixo short. Então a gente tem que pensar, de acordo com os valores que devem ser atribuídos às variáveis, né, qual é o prefixo mais indicado para utilizar. Então começo assim, printf, pergunto qual é a matrícula, vou utilizar scanf, como a gente já viu das aulas anteriores, para ler esse número inteiro, porém, como ele é long, eu vou passar por %ld. E depois eu vou exibir printf, qual é a nota. E utilizando o scanf, ao invés de %d, eu vou ler com %hd. Né? Esse h significa que é um short e o d que é inteiro. Então, para ler um short int, eu utilizo o %hd. E aí ele vai armazenar nessa variável nota. E aí eu exibo a matrícula, né, do aluno e a nota do aluno no final do printf. Nesse printf final. Vamos compilar o nosso programa, né? Short, long. E aí eu posso rodar com ponto barra short long. Ele vai me pedir a matrícula. Eu vou pôr 120 mil. Um número qualquer, não, um inteiro grande, né, mas que está dentro dos valores permitidos. A nota, vou colocar nota 2. Ele exibiu para mim. A nota do aluno, né, com essa matrícula é 2. Ok? E se eu colocar um número, por exemplo, que estiver fora, né, do range que está permitido pelo short? Né? Matrícula eu posso colocar 120 mil. E aí a nota eu vou colocar 120 mil também. Ou seja, está fora, né, do intervalo de inteiros que essa variável nota pode armazenar, né, porque ela é do tipo short int. Aí eu vou ter um erro aqui na minha leitura. Ela vai ter um lixo de memória, né, associado a essa variável nota. Ou seja, a scanf não conseguiu ler corretamente, porque ela estava esperando um short int, mas eu passei o inteiro fora, né, desse número de algarismos máximo permitido. Ok? Vou remover o nosso exemplo short long. E agora a gente vai ver o exemplo com o signed unsigned. Ok? Vamos lá. Signed unsigned. A utilização é parecida. Está aqui a nossa matrícula e a nossa nota. Eu coloquei o prefixo unsigned antes de long e short. Eu posso utilizar ele assim. Por quê? Porque matrícula, obviamente, eu não preciso de um sinal. Né? Não vai ter matrícula com número negativo. E a nota também não pode ser negativa. Por isso eu utilizo unsigned. O que vai mudar é que eu vou trocar no meu printf o D pelo U. Então, para indicar que é o inteiro unsigned, sem sinal. Então, vai continuar %LU e aqui embaixo o %HU. Né? É um short inteiro sem sinal. Aqui é um long inteiro sem sinal. Ok? E a utilização do programa é exatamente igual. A única diferença é que ele não vai permitir a leitura, né, de um sinal, por exemplo. Então, vou sair e salvar. Vou rodar vou compilar, né, primeiro o meu signed e unsigned. Vou rodar com ponto barra signed e unsigned. Vai perguntar a matrícula. Eu vou colocar um número negativo aqui, 120 mil. A nota, vou colocar menos 10. E aí eu tenho um lixo de memória aqui, porque a minha função scanf não conseguiu ler corretamente esses números. Eu coloquei menos 10, ele colocou um número que não tem nada a ver. Aqui na matrícula eu coloquei menos 120 mil, ele colocou também outro número que não tem nada a ver. Ou seja, a leitura ela não foi correta, justamente porque eu passei valores negativos. E como eu especifiquei que é unsigned, a scanf não vai conseguir ler esses valores negativos.
Vou colocar aqui 120.000 e a nota eu vou pôr 10. Aí o programa funcionou corretamente, né? Porque eu passei os valores, né, inteiros positivos. Ok? Então é assim que se utiliza os prefixos para deixar, né, a utilização dos nossos inteiros mais clara e para utilizar o tamanho correto, né, de memória, dependendo, né, do objetivo, né, e do tipo de valor que a gente quer armazenar na nossa variável inteira. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.